Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita de hoje é essa coxinha cremosa, simplesmente maravilhosa. Ela é tão cremosa que parece que tem batata na massa, mas não vai batata nessa massa. O recheio é bem úmido, bem gostoso, bem cremosinho. Quer aprender? Bora lá cozinhar. Eu começo a receita pelo recheio da coxinha. Eu tenho aqui sobrecoxa, ela já está limpa, deixei de molho com limão para tirar aquele cheiro forte. Ela está com a pele. Eu vou cozinhar com a pele para dar mais sabor, porque eu vou fazer um caldo com esse frango para usar esse caldo na massa. Então, vou colocar na panela de pressão. O frango já está limpo, com a pele, e eu estou usando sobrecoxa porque eu acho ela mais saborosa. Como tem a pele, tem o osso, ela tem mais sabor e umidade, mas você pode usar a parte do frango que você quiser. Então, vou pôr na panela de pressão e vou fazer um caldo de frango, um caldo natural. Então, em vez de você usar água e aqueles caldo pronto de frango para fazer a massa, você pode fazer um caldo de frango natural que fica bem mais gostoso. Coloquei meia cebola, tô colocando talos da salsinha, porque eu não como essa parte, então tô usando talos de salsinha. E aqui você pode usar talo de manjericão, que eu também vou utilizar. Pode usar talo de alho poró, você pode usar pedaço de cenoura, se você tiver guardado na sua geladeira. Então, qualquer tipo de vegetal, de legume, você pode colocar que vai dar mais sabor. Coloquei pimenta do reino, vou colocar também um pouco de colorau para dar uma corzinha. Vou pôr um pouco de sal também para já cozinhar esse frango com um pouquinho de sal. Tô colocando o talo de manjericão também para dar um sabor. E aí você vai ter um caldo bem saboroso e natural. Esse tipo de caldo você pode usar para vários outros preparos. Pode fazer uma massa, pode cozinhar um arroz, fica bem saboroso. Eu, particularmente, não gosto daqueles caldos prontos que você compra no supermercado. Eu não gosto. Então, dessa forma, fica um caldo natural e bem mais saboroso. Estou colocando água quente já para adiantar o processo na panela de pressão, porque eu vou pôr na pressão. Então, vou cobrir com água, vou fechar a panela. Pegou pressão, vou deixar 15 minutos, porque eu quero esse frango bem desmanchado para facilitar na hora de eu desfiar ele e ficar bem mais fácil e mais suculento. E depois de 15 minutos na pressão, o meu caldo ficou pronto, meu caldo e meu frango ficaram prontos. Olha que caldo maravilhoso, tá extremamente cheiroso, tá bem aromático. O frango tá bem cozidinho, ele tá soltando, tá desmanchando, então já facilita para poder desfiar. Então agora eu vou escorrer essa água, não descarte a água, guarde, porque eu vou usar para fazer a massa. Então vou desfiar o frango e volto para continuar o recheio. E agora, com o frango já desfiado, agora eu vou dar mais sabor para esse frango. Então, na panela, eu vou colocar um pouco de azeite, vou fritar a cebola e vou colocando os temperinhos. Aqui é como eu sempre falo, gente, aqui você vai colocar os temperos que você quiser e que você gostar. E depois de colocar a cebola, eu não frito muito, eu dou só 2 minutinhos para ela dar uma murchada. E aí eu coloco um alho, e aqui a quantidade de alho é o quanto você gostar. Também não deixo dourar demais para não ficar com aquele gostinho amargo de alho muito torrado que eu não gosto. Então eu vou colocar também pimenta dedo de moça. Essa pimenta eu tirei a semente para não ficar muito picante, mas se você não gosta nem um pouco de pimenta, não precisa pôr. Eu coloco para dar mais um sabor, que ela é bem saborosa, bem gostosinha. Então eu gosto de colocar. E depois de fritar um pouquinho todos os temperos, vou colocar o frango, que eu já desfiei. E se você quiser saber, tem 380 gramas de frango. Então, eu comprei 1,5 kg de sobrecoxa depois de cozinhar e desfiar, tirar o osso e a pele. Ficou 380 gramas. Então, agora eu vou colocar o tomate, um tomate pequeno, com pele e com semente. E agora eu vou colocar um pouquinho do caldo do próprio frango, o caldo que eu separei, para dar um pouquinho mais de umidade. Esse frango não precisa cozinhar muito, porque ele já está cozido, então eu faço essa parte apenas para dar mais sabor para o frango.
Então, agora eu vou colocar a cebolinha e eu já vou desligar o fogo, na verdade já desliguei o fogo. Então, coloca a cebolinha, vou dar uma mexida, vou desligar e vou deixar esfriando enquanto eu faço a massa da coxinha. E aqui eu tenho um tablete de manteiga, esse tablete de 200 gramas, é um tablete de manteiga sem sal. Então, como eu sei que nem todo mundo tem uma balança, então eu vou mostrar como vocês podem cortar para usar 125 gramas. Então, ele tem 200, eu parto ao meio, então cada lado terá 100 gramas. Corto uma das partes de novo ao meio, então tem uma parte grande de 100 gramas e duas partes de 50 gramas. E depois eu corto de novo a parte de 50 gramas ao meio, então vou ter uma parte de 100 gramas, duas de 25 e uma de 50. Então eu vou usar a parte grande e uma pequenininha de 25 gramas. E agora, para fazer a massa, eu tenho aqui na minha panela que eu já liguei o fogo, vou colocar o caldo do frango, tô colocando aqui 500 ml do caldo e vou colocar também a manteiga, são 125 gramas, que é um pedaço grande e um pedacinho pequenininho que eu tinha cortado. Já liguei o fogo e vou deixar a manteiga derreter para poder acrescentar a farinha. Como eu estou usando manteiga sem sal, então eu vou pôr um pouquinho de sal para poder corrigir o sal, né? Porque o caldo tem pouco sal. Se você usar manteiga com sal, talvez não precise colocar mais sal. E agora que a manteiga já derreteu, vou colocar a farinha de trigo. Eu gosto de peneirar, mas se você não quiser, não precisa. E pode colocar tudo de uma vez, não precisa colocar aos poucos. Eu baixei um pouco o meu fogo e agora eu vou misturar, vou mexer isso aqui por 5 minutinhos para poder cozinhar a farinha. Essa parte agora não tem segredo, é só misturar por 5 minutinhos para poder cozinhar a farinha e desmanchar completamente a farinha. Eu estou usando uma colher de silicone, ela é molinha, então me ajuda, ó, a amassar a massa. Tá vendo que eu consigo amassar? Então eu consigo misturar melhor a farinha de trigo. Então essas colheres são melhores, eu acho, né, para poder fazer essa massa que você consegue misturar melhor. Eu estou usando também uma panela antiaderente, então ela não vai grudar a farinha no fundo. Se sua panela for de ferro, provavelmente vai ficar uma crosta de massa no fundo. É normal, continua mexendo para poder cozinhar essa farinha para não ficar com gosto de farinha de trigo. Então, mesmo que fique uma crosta no fundo da sua panela, continue misturando por 5 minutinhos. E depois de 5 minutos, você vai transferir essa massa para uma bancada, uma mesa, para você continuar manipulando, continuar amassando a massa até ela esfriar, para que ela fique mais lisinha. Não precisa untar a bancada e também não precisa passar farinha de trigo. Ela não vai grudar. Então, você vai amassando, ó, continua amassando com a ajuda de uma colher, porque ela está extremamente quente. Então, vai amassando até ela esfriar. Aí, você vai ver que quando ela estiver mais fria, vai estar um pouquinho mais lisinha e aí sim dá para modelar as coxinhas. Então, agora com a massa já fria, veja que ela fica até mais lisinha, ó. Então, agora eu vou pesar a massa toda para ver quanto ficou, para poder porcionar e fazer as massinhas para poder modelar a coxinha. E eu pesei a massa toda, deu 790 gramas, fiz 10 bolinhas de 70 gramas e 2 de 45 gramas. Aqui eu tenho requeijão cremoso, aqueles de bisnaga que você encontra fácil no supermercado. Então, agora eu vou modelar as coxinhas. E, gente, eu não sou muito craque de modelar coxinha não, tá? Vocês vão ver que vai ficar cada um num formatinho diferente, mas não tem problema, não é para vender. É para minha casa mesmo, meu consumo, então não tem problema. Então eu pego a massa, viu que eu boleei, fiz uma bolinha, eu amasso ela com a palma da mão e não deixa muito fina, senão ela acaba rasgando, aí fica difícil depois de fechar. Então abri a massa e aí no fundo, no meio, eu coloco o requeijão e vou colocar o recheio. O recheio é a quantidade que você achar que é suficiente e que dê para fechar. Se colocar demais, fica ruim para fechar. Então põe uma quantidade que não fique quase sem nada, mas que também consiga fechar a coxinha. Então, veja que com o dedão eu vou apertando o recheio um pouquinho para dentro e vou fechando a mão para poder juntar a massa. Então, se você não tem prática como eu, não tem problema, é só ter paciência que vai sair uma coxinha daí e vai ficar bem gostoso. O negócio é o sabor ficar muito bom. Se não tiver muita aparência de coxinha, não tem problema. E se você tiver dificuldade em fazer a coxinha, você pode fazer bolinha, um croquete, não tem problema. Essa massa ela é amanteigada, vai bastante manteiga, então ela é bastante molinha, então talvez um pouquinho difícil de trabalhar, mas tenha paciência que dá certo. Então você vai modelando, vai dando formato de coxinha e veja que a ponta, ó, fica uma pontinha, um biquinho, então você tira esse excesso de massa, tá vendo? Todas ficam, quando você vai modelando, vai ficando com excesso de massa, então é só você tirar, vai apertando e aí você vai dando formato de coxinha. E com muita paciência, em alguns minutos, ó, até ficou com um formatinho de coxinha.
até que não ficou tão ruim. Então agora eu vou fazer com todas as outras, e aí eu volto porque tem que empanar, e eu volto para mostrar para vocês como é que empana. E para empanar, eu tenho aqui um potinho com ovo, tem um ovo inteiro batido com leite e farinha de rosca. Farinha de rosca comum você compra de pacotinho no supermercado. Pode ser também aquela farinha panko, ou então você pega o pão e faz a farinha, tanto faz. Então, com uma mão eu pego a coxinha, passo no ovo, com a outra mão eu passo na farinha. Então, assim fica mais fácil se você fizer sozinha. Então, você vai com uma mão, você já vai passando a coxinha no ovo e com a outra mão você vai empanando, então assim fica muito mais rápido. E depois de empanar tudo, eu já vou fritar, não levei nem pro congelador, empanei e já vou fritar. Meu óleo aqui já está quente, ó, veja que eu coloco a mão. Se eu aguentar 10 segundos ali com a mão perto do óleo, é porque o óleo não está quente o suficiente. Se tiver queimando a minha mão, é porque o óleo já está quente, já dá para colocar a coxinha. Vou pôr a coxinha, coloca com cuidado que a massa ela é bem macia. E coloque óleo suficiente para cobrir a coxinha. Então, use uma panela bem alta, que é para esse óleo não transbordar quando você colocar as coxinhas. E não coloque muitas coxinhas para fritar ao mesmo tempo, para não baixar a temperatura desse óleo. E em vez de fritar, vai encharcar a coxinha. Então, vou fritar de 3 em 3, que eu acho que é suficiente para não baixar muito a temperatura do óleo. E como a massa da coxinha já é cozida, né? Então, é somente deixar até dourar. E olha que linda que ficou, tá com cara de coxinha sim, tá com formato de coxinha. Quem foi que falou que eu não sei modelar coxinha, tá vendo? Ficou bem bonitinha, fica bem crocante, ela fica bem úmida por dentro, fica bem macia, fica bem maravilhosa e bem cremosa, fica muito boa essa massa. Então agora é só fritar tudo e eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou por dentro. E olha como ficaram as coxinhas, simplesmente maravilhosas. E tá bonitinho sim, o importante é que tá gostosa, ela tá bem cremosinha. E ela fica, gente, ela fica muito cremosa, parece que é massa de batata. É porque tá extremamente cremosa, ela fica bem crocante por fora, bem sequinha, fica muito, muito gostosa. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.